expandindo o reino de Deus, sempre aplicando a sua vida em receber de Deus para dar mais de Deus. Por estas e outras obras, Pastor Wilson é um servo que serve ao Rei. E para ministrar de forma impactante sobre as nossas vidas nessa manhã, convidamos a assumir o espaço acima, Pastor Wilson Oliveira. Recebamos com alegria. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem sentar-se por um instante. É um prazer e uma honra poder estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Conversando com o missionário Alarone, ele tem falado o quanto Deus tem abençoado os irmãos e o quanto a obra de Deus aqui tem crescido. Fico feliz de saber disso. Nós também temos experimentado o mover e a bênção do Senhor ali em São Paulo. Hoje a nossa igreja ali, nós somos mais de 15 mil membros. Se nós juntarmos as nossas crianças, nós passamos de 25 mil pessoas na cidade de São Paulo. Verdadeiramente, ao mover de Deus, estamos debaixo de um favor do Senhor e sabemos também que aqui a igreja do Senhor está debaixo desse favor e desse mover. Amém? Amém? Vamos ficar de pé mais um instante? Sei que eu te pedi para sentar, mas era só por um instante. Quantos aqui creem que são profetas de Deus? Diga amém. Quantos aqui estão cheios do Espírito Santo de Deus? Diga amém. Sabe, o Espírito Santo na sua vida tem um objetivo, tem um propósito. E é de abençoar, é de testemunhar. Então, eu quero que você ore com o seu irmão que está do seu lado agora. Seja um profeta de Deus abençoando, proclamando, profetizando sobre a vida dele. Fale para ele, olha, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, estou aqui para te abençoar. Esse dia vai ser poderoso na sua vida. Ore por ele, ore por ela agora. Libere a unção de Deus. Libere, ore. Não olhe para mim não, ore com a pessoa que está do seu lado. Libere essa unção que você disse que está sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Ore, ore. Põe as mãos e fala, receba a bênção de Deus. Receba a unção do Senhor. Se você orou com a pessoa que está de um lado, ore com o outro do outro lado. Libere a unção do Espírito Santo na sua vida. Deixe o Espírito Santo te usar para que você seja mais abençoado ainda. Ore, profetize, clame ao Senhor por essa vida. Libere dons de Deus. Libere a bênção do Senhor.
Harabalai sere belere 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 beklei salamaka karalai shere klei salabaka karalas. Harabalai sere belere 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 beklei salabalai shere klei salabalas. Harabalai sere klei salabaka karalai shere belere 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 beklei salabalas. Harabalai sere belere belere beklei salabalas. Pai de amor, nós estamos aqui nessa manhã para receber mais do Senhor, de avançarmos, de irmos mais à frente. Queremos viver em função do Teu reino, do Senhor, ó Deus. Libere o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que toque cada coração, para que abra o entendimento. Queremos ver como o Senhor, queremos a revelação do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá-me palavras naturais, mas que representem verdades espirituais, que toquem, que transforme vidas, em nome do Senhor Jesus. Fala para o seu irmão, você vai ser muito abençoado, mais ainda, nesse dia, e pode sentar-se. Sabe, irmãos, eu creio que hoje, o tema, né, da conferência é algo muito, muito, muito pertinente aos nossos dias, né? Inclusive, até escrevi um livro a respeito disso. O reino é em favor do rei. Porque o que é que nós temos visto na vida cristã ou na igreja hoje, quase que na sua maioria? Então nós podemos dizer que os homens hoje estão divididos em 3 grupos. Aqueles que não servem a Deus, aqueles que estão vivendo por si mesmos, aqueles que têm um controle sobre a sua própria vida, aqueles que rejeitaram o Senhor. Então, é o mundo. Nós temos, por outro lado, um grupo de pessoas que tiveram uma experiência com Jesus. Um grupo de pessoas que Deus tocou na vida deles, que eles foram chamados por Deus, mas eles vieram viver a vida cristã sem mudar a mentalidade do reino de Deus. Eles continuam vivendo a vida cristã com a mentalidade que eles tinham antes. Eles foram chamados para um outro reino, eles foram chamados para uma outra forma de viver. No entanto, continuam a sua vida agora com Deus, mas ainda mantendo a mentalidade anterior. Então são pessoas que excluíram da sua vida aquelas coisas assim grosseiras, que até o próprio mundo condena. Não mata, não rouba, não se prostitui, não adultera. Então, e ele pensa que a vida cristã é só e tão somente isso. E ele vive a vida cristã com os mesmos alvos, com os mesmos propósitos, com os mesmos paradigmas, tão somente não praticando aquilo que é assim, salta aos olhos, que é muito ruim. Esse é um grupo, e muito grande dentro das igrejas. No entanto, essas pessoas estão vivendo a vida cristã com eles mesmos no centro da sua vida. Agora, nós temos um outro grupo de pessoas que entenderam o que é o reino de Deus, que entenderam o propósito eterno de Deus, que entenderam que agora eles fazem parte de uma outra vida, de um outro reino, de uma outra mentalidade, de uma outra forma de viver. Eles agora não vivem mais eles sendo o controle da sua vida ou o centro, mas Jesus se tornou o centro da vida deles. Eles vivem em favor do rei, em função do rei, em função do propósito do rei. Esse grupo são aquelas pessoas que você vê que a bênção corre atrás deles. Por quê? A bênção está em servir o Senhor. Mas esses aqui, eles estão buscando a bênção. Eles jejuam, fazem campanha, oram, insistem por uma bênção. E às vezes recebe, porque é da natureza de Deus abençoar. Deus sempre vai abençoar. Se alguém chegar diante de Deus, pedir uma bênção, Deus vai, e tem fé no poder de Deus, tem fé no Senhor, é evidente que Deus vai abençoá-lo. Mas aqui a bênção é custosa, a pessoa está atrás, ele insiste muito. Na verdade, a impressão que dá é que eles estão comendo das migalhas daqueles que estão à mesa. No entanto, esse grupo aqui de pessoas são aqueles que sentam à mesa, que eles estão servindo o Senhor. Esses aqui, eles podem até pedir uma bênção, mas na verdade é que a bênção corre atrás deles. Eles estão preocupados com outras coisas, com o reino de Deus, com o propósito de Deus. No entanto, as bênçãos de Deus são derramadas sobre a vida deles abundantemente.
Eles têm hora que perguntam, mas por que eu fui tão abençoado? Nem sabem, mas a bênção de Deus está ali. Agora eu quero te perguntar, você faz parte de qual grupo? Pergunta para o seu irmão, qual grupo você faz parte? Você faz parte daqueles que nem conhecem o Senhor? Você faz parte daqueles que conhecem o Senhor, mas continua a sua vida da mesma forma como ela vinha antes? Ou você mudou radicalmente de vida depois que você conheceu Jesus? Porque, na verdade, a vida cristã foi feita e planejada para esse grupo, para ser vivida em favor de Jesus, tendo Jesus como centro, vivendo em função do propósito do Senhor, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero te falar, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que veio só através de Jesus. Esse é o reino de Deus, sempre foi assim e sempre será assim. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Deixa eu te contar o contexto desse texto que nós vamos ler. Então, o povo de Deus vivia como escravo no Egito. Oraram, pediram, e havia uma promessa de Deus. Deus já tinha falado para Abraão 430 anos antes, que o povo dele seria escravo no Egito, mas que Deus iria libertar o povo dali, iria levá-los a Canaã para que eles tomassem posse de Canaã. Então, chegado no tempo definido, no tempo que Deus definiu, enviou Moisés para tirar o povo do Egito. E, com mão poderosa, Deus atuou, destruiu praticamente o Egito e tira o povo dele ali do Egito. Passa o Mar Vermelho e Deus tinha falado para Moisés, quando tinha enviado Moisés para libertar o povo: olha, vai lá, liberta esse povo e reúna aqui no Monte Sinai, porque aqui eu vou definir e vou propor algo para vocês. Moisés foi enviado por Deus, abençoado por Deus, tira o povo e chega no Monte Sinai. E quando ele chega no Monte Sinai, Deus fala para ele: agora nós vamos conversar o que é essa nova vida. Agora, por que é que vocês saíram do Egito? E aí Deus fala para Moisés dizer aquele povo. Então agora vamos ver o que Deus diz ali no Monte Sinai. Então, capítulo 19, a partir do verso 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que é que Deus propôs para aquele povo? Olha, vocês me conhecem, eu faço parte da vida de vocês, mas na verdade existe um propósito. Existe algo maior e superior a isso que vocês têm vivido. Porque vocês estavam lá no Egito, eram escravos, me serviam, estavam me buscando, oraram a mim, e eu vim para te livrar. Mas não vim só para livrar vocês do Egito. Vim com um outro propósito. Vim fazer uma proposta para vocês. E a proposta era: vocês vão ser um reino particular na terra. Vai ser um reino de sacerdotes. Vocês vão viver num padrão superior de vida. Vocês vão viver de uma outra forma. Não é como o mundo vive. Não é como o Egito vive. Não é como o povo de Canaã vive. É como eu vivo. Eu quero que vocês me representem na terra. De tal forma que, quando as pessoas olharem para vocês, eles vão entender o que é viver a vida de Deus. Porque vocês viverão a minha vida. E esse povo vai olhar e vai ver que vocês vivem um padrão superior. E olhando para vocês e vendo esse padrão superior, que é muito melhor do que a vida deles, então essas pessoas vão querer viver também esse padrão. E dessa forma o meu reino vai crescer. Vocês serão essas testemunhas, vocês serão esses referenciais. Essa foi a proposta de Deus para aquele povo. E alguém pode pensar, mas isso foi há mais de 3.000 anos atrás, pastor. Sim, mas olha o que Pedro diz sobre isso mesmo. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 2, verso 9. Olha o que Pedro diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então o que é que Pedro está falando? Rigorosamente a mesma coisa que Deus falou para o povo de Israel quando tirou aquele povo do Egito. Então veja, o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus continuou o mesmo. Deus me chamou, Deus te chamou, para que você viva uma vida infinitamente superior a tudo aquilo que o mundo vive. Vivendo essa vida, isso é o que Pedro diz, isso é o testemunhar as virtudes de Cristo, para que quando alguém olhar para você, quando alguém olhar para mim, ele tem que ver Cristo. E quando ele vê Cristo num padrão melhor, ele vai olhar para a vida dele e vai falar, essa vida minha não vale nada, a vida que ele vive é melhor, eu quero isso para mim. É assim que o reino de Deus cresce e é para isso que eu e você fomos chamados. Testemunhas, testemunhar Cristo, não só com a nossa boca, mas com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Assim, a minha vida e a sua vida devem viver um padrão infinitamente superior. Isso é viver em função do Rei Jesus. É viver o padrão de Jesus, o padrão de Cristo. Então, veja, eu não conheci o Senhor e era casado. E o meu casamento, na verdade, eu vim para a igreja justamente porque o meu casamento não estava funcionando. O resto da minha vida ia muito bem. Eu era diretor de uma empresa, eu ganhava muito bem, era muito bem reconhecido, tinha patrimônio, tinha saúde. No entanto, o casamento estava muito ruim. E nós resolvemos, na verdade, mais eu do que minha esposa, de nos separar. Porque no meio que eu vivia, o meu casamento já era muito melhor, porque os outros separavam muito mais antes do que o tempo que eu tinha de casado estava querendo separar. Aí, conversando com a minha esposa, ela falou, mas não tem jeito a gente, continuar, mais uma tentativa, mais uma chance. Eu falei para ela, olha, como eu tinha sido criado dentro da igreja, estava bem fora dos caminhos, eu aprendi a palavra de Deus com a minha mãe, era da igreja presbiteriana, e eu falei para ela, olha, o jeito que eu vivo, é impossível de nós vivermos casados. Mas se nós formos para a igreja, quem sabe pode ter uma oportunidade. E ela falou, então vamos. E nós viemos para a igreja, e eu tive uma poderosa experiência com Deus. E isso mudou a minha vida. E aí, o que acontece? Quando Deus entrou na minha vida, eu entendi, eu li a palavra de Deus, que não podia separar. Mas acontece que o meu relacionamento com a minha esposa já tinha se desgastado muito. Eu não amava mais a minha esposa, não tinha raiva, já não brigava e tudo, mas não tinha aquele amor da forma como era antes. Mas eu li a palavra de Deus, eu tive uma experiência com o Senhor, sabia que agora eu tinha que viver uma vida diferente, e dentro das coisas diferentes, é que o homem de Deus nos separa. E aí eu orei a Deus, falei, olha Deus, foi uma oração que talvez não faria hoje, era imaturo na época, mas essa foi a oração que eu fiz e Deus ouviu. Falei, Deus, eu não amo mais a minha esposa, mas a tua palavra diz que não é para separar. Então é o seguinte, eu decidi, não separo mais, vou morrer do lado da minha esposa. Porque dizem que os homens morrem primeiro, então eu falei, eu vou morrer do lado dela. Mas tem uma coisa, essa decisão está tomada, eu não volto atrás porque eu quero servir ao Senhor completamente. No entanto, eu poderia viver esse casamento de uma forma diferente. Porque sem amá-la e eu ficar do lado dela o resto da minha vida, eu vou ser alguém infeliz. Mas o Senhor pode despertar no meu coração amor novamente, sentimento novamente, e eu posso ser feliz dentro desse casamento. Orei, e durante 4 anos, Deus foi trabalhando, restaurando e tudo, até que um dia eu me vi completamente apaixonado pela minha esposa novamente. E aí, até hoje, nós estamos vivendo assim. Então, olha o que aconteceu. No mundo, eu tinha uma forma de viver o meu casamento. Eu conheci o Senhor e poderia viver o meu casamento mais ou menos de acordo com a posição de Deus, que é não separar, mas também não viver um casamento que vale a pena ser chamado de casamento. Mas o que é que eu entendi? Eu tinha que viver um padrão superior a tudo aquilo que o mundo tem. Deus me chamou para viver um padrão acima, casamento inclusive. Então, o que Deus quer é que o mundo, ao olhar para mim e para minha esposa, para o nosso casamento, eles olhem e falem assim, puxa, esse casamento é muito melhor do que o meu.
E vai chegar e perguntar, como que é que vocês vivem? Como que vocês vivem tão bem? Vocês são alegres, vocês são felizes, vocês se amam. E todo mundo vê isso. Mas eu não tenho isso. Uma outra pessoa do mundo casado, eu quero isso. E ele, ao perguntar isso, o que eu vou falar? Eu tenho isso porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu vivo em função do Senhor. O que ele vai fazer? Então eu quero Jesus também, porque eu quero a minha vida mudada. E ele, ao buscar o Senhor pelo casamento, vai ter uma experiência com Jesus. E quando ele tiver uma experiência com Jesus, o casamento dele vai ser completamente diferente. Então veja, isso é a forma de viver a vida cristã, um padrão superior. Agora, quando você vive, você não está no mundo, mas você também não está no padrão de Deus, e vive um casamento, e se diz cristão, e se chama pelo nome de Jesus, e os outros olham para o seu casamento, e o seu casamento é pior, às vezes, do que o próprio casamento de um mundo, o que é que está acontecendo? Você está fora do propósito de Deus. Você não está servindo ao Rei Jesus, porque a sua vida, as suas atitudes, seus comportamentos é diferente daquilo que Deus propõe. Então você não está vivendo esse padrão superior. E aí as pessoas olham e falam, bom, se ser crente é assim, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então assim como casamento é a criação de filhos, nós temos que criar os nossos filhos num padrão superior ao que o mundo cria. Nós temos que fazer negócios de uma forma diferente que o mundo faz. Nós temos que cuidar da nossa saúde de uma forma diferente do que o mundo faz. Então, tudo aquilo que um homem de Deus, uma mulher de Deus faz, Deus chamou para que nós possamos viver o padrão de Deus. E o padrão de Deus é infinitamente superior a tudo aquilo que o mundo tem ou pode ter. Essa é a forma que Deus quer que eu viva, que Deus quer que você viva. Esse é o propósito de Deus, chamar você para que você mude de vida, mude a mentalidade, mude as atitudes. Viva os preceitos de Deus e não aquilo que você aprendeu no mundo. Deus não te chamou para que você simplesmente seja salvo. Então eu criei no nome do Senhor Jesus e sou salvo. Mas e a minha vida? Não, minha vida, aí é outra história. Não, não é outra história. Jesus quer te salvar e mudar a sua mentalidade para que você experimente as coisas maravilhosas do reino de Deus. Se eu não vivo aquele padrão, estou aqui, eu estou vivendo a vida cristã em função de mim mesmo, e não em função do rei. Porque quando eu viver em função do rei, não tenha dúvidas, eu vou desfrutar desse padrão superior de vida que Deus propõe a mim, a você e a toda a sua casa. Amém, igreja? Pergunta para o seu irmão, como é o seu casamento? Pergunta para o outro, como é o seu relacionamento com seus filhos? Pergunta para quem tem atrás, como você faz negócio? Sabe, o povo de Deus tem um padrão. É o padrão de Jesus Cristo. Então, o qual hoje, se pastor tem angústia, acredito que o pastor não tem angústia, mas tem frustração, preocupação, ou fica assim, indignado com o que está acontecendo, é eu ver homens de Deus, mulheres de Deus, o povo de Deus, vivendo o padrão inferior àquilo que Deus tem para nós. Vivendo a vida com os alvos e os paradigmas do mundo, e não os alvos e o paradigma de Deus. Como eu falei de casamento, deixa eu te mostrar aqui a diferença. O mundo casa para quê? O mundo casa para ser feliz. Já vi muitas pessoas, está casando, tá, para que você quer casar? Para ser feliz. E aí depois ele descobre que ele entrou numa enrascada. Mas ele casa tendo isso como objetivo. Depois fica frustrado. Muitos casam para ter prazer. Não, eu preciso ter prazer, eu quero ter relação sexual, não posso ter com outras pessoas, não sei mais o que, eu vou casar porque aí eu posso ter. Outros casam para fazer negócio. Não, fulano tem mais do que eu, fulana tem mais do que eu, vamos juntar, nós juntos, nós vamos mais para frente. Outros casam para ter filhos. Não, eu quero ter filhos. Eu quero ter posteridade, e o casamento é uma boa forma para isso. Então, casam por N motivos. Agora eu te pergunto, por que um cristão casa? Qual é o alvo? Qual é o padrão superior de Deus a tudo isso? Porque esses não são os objetivos do casamento de Deus. Segundo Paulo, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que o casamento, à maneira de Deus, ele serve para que o casamento seja um referencial de como é o relacionamento de Cristo e a igreja. Então as pessoas precisam entender como que Cristo vive com a igreja. Então olha para um casamento, é dessa forma. Alguém fala, não, mas peraí.
Se Deus, se Jesus e a igreja vivem igual eu vivo com a minha esposa, então misericórdia. Isso significa o quê? Está fora do propósito. Está casado, no entanto, com o objetivo do mundo e não com o objetivo de Deus. Agora, Deus não quer que você tenha prazer? É lógico que quer. Quem criou o sexo foi Deus, não foi o mundo, não. Deus quer que você tenha filhos? Lógico, Ele mandou você multiplicar. Deus quer que você tenha companhia? Sim. Deus quer que você tenha prazer? Sim. Mas isso tudo é consequência. Isso não é o objetivo de um casamento cristão. O objetivo de um casamento cristão é, a partir de agora, as pessoas vão ver um relacionamento que representa como Cristo e a igreja se relacionam. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Agora, as outras coisas, quando você está dentro desse alvo de Deus, Deus acrescenta. Deus acrescenta os filhos, Deus acrescenta recursos, Deus acrescenta patrimônio, Deus acrescenta relacionamento, Deus acrescenta prazer, Deus acrescenta tudo que precisa ser acrescentado, que você precisa dentro de um casamento. No entanto, o alvo é representar Cristo e a igreja. Então Deus nos chamou, Deus fez a proposta para o povo de Israel, Pedro disse que é a mesma proposta, para que eu e você vivamos aqui, num padrão superior, em algo que o mundo não tem, desfrutando de toda a bênção do Senhor, sentado às mesas com o rei, e comendo de tudo que está na mesa, e não sendo chamado pelo rei e comendo das migalhas, como muitos vivem. Pergunta para o seu irmão, você está desfrutando das migalhas, ou você está sentado à mesa com o rei? E eu te falo, o que é estar sentado à mesa com o rei? É viver em função do rei. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Deixa eu te falar o contexto do texto que nós vamos ler. Então, há uns 30 anos atrás, 38 anos atrás, quando nós vamos ler agora esse texto, o povo lá no Monte Sinai, Deus falando para eles isso tudo que eu te disse aqui, que Deus estava propondo para eles uma nova forma de viver, para que eles fossem esse referencial de Deus na terra, para viver a vida que Deus vive na terra, para que a humanidade pudesse ver um povo que representa Deus e representa bem, e assim querer ser e ter a mesma vida de Deus, e assim o reino de Deus crescer. Deus estava propondo isso. O que aquele povo falou depois que Deus propôs? Eles aceitaram. Só que eles aceitaram aquele propósito, mas não mudaram a sua mentalidade. E aí, ao chegar às portas de Canaã, eles não puderam entrar. Por que eles não entraram? A mentalidade deles ainda continuava do mundo. Mas, na verdade, Deus queria que eles sentassem à mesa. Mas eles não podiam sentar à mesa com Deus, porque eles não tinham mentalidade de Deus. Ou seja, se eu posso usar isso como metáfora, é como se eles não tivessem sido lavados, como eles não tivessem limpos, eles ainda estivessem pensando e tivessem paradigmas que não fossem como os do Senhor, fosse igual ao do mundo. Isso para Deus é sujeira. Então esse povo, ao chegar às portas de Canaã, não puderam entrar, porque para entrar em Canaã é sentar à mesa com o rei, mas eles não estavam preparados para isso, e Deus mandou eles voltarem para o deserto, para que pudessem ser limpos, transformados, mudar a mentalidade, para eles poderem entrar em Canaã. E passaram-se 38 anos. E aí eles estavam novamente às portas de Canaã, para poder entrar em Canaã. E aí, é esse texto que nós vamos ler. Então Moisés está conversando com eles. Moisés está orientando, falando para eles o que eles deveriam fazer. E olha o que Moisés fala. Deuteronômio 11, a partir do verso 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, com o pé arregáveis, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos seus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra, a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no
vosso campo aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Fala para o seu irmão, comereis. Fala para o outro, e vos fartareis. Fala para o outro que está atrás, comereis. Fala para quem está à frente, e vos fartareis. O que é que Moisés está falando? A orientação de Deus, a mesma que Deus falou há 38 anos atrás. Olha, vocês foram chamados para viver de forma diferente. Vocês foram chamados para me representar, para testemunhar as minhas virtudes, para viver como eu vivo. Para que na terra tenha alguém que viva como eu vivo. E para que as pessoas vejam o quanto eles vivem de forma ruim ao olhar para vocês. E assim queiram essa mudança de vida. Vocês foram chamados para isso. Mas aí Deus está aqui orientando e fazendo algumas comparações para que aquele povo pudesse entender. E eu te falo, hoje não é diferente o povo de Deus. Deus está falando aqui às portas de Canaã para aquele povo. Vocês vão entrar em Canaã. Naquele tempo, Canaã era um lugar físico. É um país. O Egito era um país. O deserto estava ali literalmente. Para entrar em Canaã, tinha que sair do Egito, passar pelo deserto e entrar em Canaã. Isso era algo literal e geográfico. Mas é evidente que isso são símbolos para nós hoje. O Egito hoje significa um mundo. O Egito significa paradigmas, um estilo de vida. Quando se fala em Egito na Bíblia hoje, é um estilo de vida. O deserto é um outro estilo de vida. E Canaã é um outro estilo de vida. O que é que Deus está falando? Olha, vocês saíram do Egito, vocês estão no deserto, vocês vão entrar em Canaã. Mas em Canaã, vive-se de forma diferente. Em Canaã não se vive da forma como se vivia no Egito. Em Canaã não se vive da forma como vocês vivem no deserto. Em Canaã é diferente. É um outro padrão. Eu falo para você, hoje não é diferente. O que Deus está falando aqui, o que Deus falou há mais de 3.000 anos atrás, é exatamente o que está acontecendo hoje nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Nós temos pessoas que se converteram, pessoas que aceitaram Jesus, mas não mudaram o seu estilo de vida. Tirou só as partes grosseiras, que até o próprio mundo condena, mas continuam vivendo em cima dos mesmos paradigmas. Como eu disse, o casamento ainda continua sendo como um casamento mundano. Os mesmos objetivos. O que é que Deus diz? Primeira coisa, eu quero elencar aqui algumas coisas. Olha o que o Senhor diz. Porque a terra que passais a possuir, não é terra como a terra do Egito, donde saístes. O que Deus está falando? Em outras palavras, para entrar em Canaã, você tem que sair do Egito. Vocês já saíram do Egito. Vocês agora estão no deserto, mas vai entrar em Canaã. Então veja, a primeira coisa, para que eu possa sentar à mesa com o rei, para que eu possa viver a minha vida com o Senhor, para que eu viva a vida cristã da forma como a Bíblia diz, em função de Jesus, é que eu tenho que sair do Egito. Pergunta para o seu irmão, você já saiu do Egito? Alguém fala, lógico, pastor, o que é isso? Já saí, sou crente. O fato de você ser crente não significa que você saiu do Egito. Olha o que aconteceu quando Moisés chegou e foi conversar com o faraó. Olha, Deus mandou o povo dele sair daqui. Qual foi a primeira proposta do faraó para Moisés? Tá bom, vocês querem servir a Deus? Sirvam, mas sirva aqui no Egito. Para que vocês vão embora? Para que vocês vão sair? Fique aqui. Então olha, Moisés diz para faraó, nem uma unha vai ficar aqui. Porque Moisés sabia, para entrar em Canaã tem que sair do Egito. Se ficasse no Egito, mesmo servindo a Deus, ali no Egito, jamais eles tomariam posse de Canaã. E Canaã é o propósito de Deus. Canaã é o lugar onde eu tenho que viver. Canaã representa um outro estilo de vida. Moisés sabia, nenhum crente vai conseguir viver o estilo de vida de Deus aqui no mundo. E falou, nenhuma unha fica, nós vamos embora. Mas tem muitos que não fazem como Moisés. Continuam no mundo. Continua no mundo. Como que é que alguém continua no mundo sendo crente, pastor? Vivendo
o que o mundo vive enquanto alvos. Deixa eu te dar um exemplo. O povo brasileiro foi doutrinado a ter pequenos sonhos e a viver só em função disso. Então, o que é o maior sonho de um brasileiro? Ter uma casa e ter um carro. Vive a vida inteira para isso, para ter uma casa quitada e ter um carro na garagem. E aqueles que conseguem isso acham que agora está muito bom, já conseguiu isso. Esse é um alvo do Brasil, do brasileiro. Quando você se converte, Deus quer que você sonhe com coisas grandes lá em Canaã. Mas se você continua com esse mesmo sonho, então você não saiu do Egito. Você conhece o Senhor, mas ainda sonha como um mundano. Os seus sonhos agora não mudaram, mas devia mudar. Porque agora a eternidade tem que fazer parte. E eu te falo uma coisa, onde está a eternidade numa casa e num carro? O que uma casa e um carro afeta a eternidade? Não afeta nada. Então o sonho está errado, o sonho ainda é de um mundano. Alguém vai falar, ué, mas então eu estou no Egito? É, porque o Egito hoje é uma coisa interior. É uma forma de ver, de enxergar, de sonhar. Então se você tem um emprego, você continua no seu emprego, você converteu, você ganha ali um tipo de salário, e você está orando para Deus manter esse emprego. Esse é o sonho de todo brasileiro, manter o seu emprego. Mas Deus te trouxe para cá. Deus quer que você viva aqui. Deus quer que você entre nos sonhos de Deus. Mas você ainda continua sonhando como mundano. Aí você está lá, você é solteiro, você é convertido, está lá com seus colegas lá do trabalho, e algum dos colegas está falando, poxa, está vendo aquela moça ali, que bonita, não sei mais o quê, eu vou sair com ela, eu vou ficar com ela. E você olha, tem o mesmo desejo, pensa a mesma coisa, e quer sair com aquela moça do mesmo jeito. Você fala, não, eu não vou pecar com ela, eu quero só estar junto, quero só desfrutar um pouco. O que é isso? Isso é mundo. Isso é mundo. Então você conheceu o Senhor sim, mas não saiu do Egito. Continua vivendo no Egito, pensando como o Egito pensa, sonhando como o Egito sonha, praticando aquelas coisas que o Egito, que o bom Egito pratica. Mas o que Deus falou? Para entrar em Canaã, obrigatoriamente você tem que sair do Egito. Não é mais o seu estilo de vida. Não é mais os seus paradigmas. Tem pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, mas continuam fazendo negócio da mesma forma como o mundano faz. Esses dias eu ouvi de um empresário cristão. Ele falou assim, pastor, sabe qual é a única clientela que eu não quero ter? E eu pensei, deve ser de macumbeiro. Ele falou, não, de crente. Eu falei, não acredito. Por quê? Porque eles não pagam. Eu falei, não é possível que um crente não paga. Não, não paga. E quando eles sabem que eu sou crente, fica pior ainda. Porque eles falam, não, irmão, põe na conta do amor, põe não sei o quê, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Eu estou com uma dificuldade aqui, outra ali. Ele fala, uma dificuldade para eu receber de um crente. Eu falei, não, é dificuldade você receber de um crente que vive no Egito. Porque um crente que mora em Canaã, ele paga as contas dele sem nenhum problema. Então isso define o quê? Que nós temos uma grande parcela do povo de Deus ainda vivendo no Egito. Se está vivendo no Egito, não saiu. E se não saiu, jamais vai entrar em Canaã. Pergunta para o seu irmão, você está vivendo aonde? Esses tempos atrás, numa conferência nossa de jovens, então eu estava falando para eles, você é adolescente, então tem aí 15, 16, 17, 18 anos. Mas você sonha com o quê e você vive como? Eu falei, olha, tem um filme aí, um tal de não sei o que, Amanhecer, de vampiro, mas vampiros bons. Não é vampiro do inferno, não. É um vampiro bom contra um vampiro mau. E aí, eu falei assim, você foi assistir o filme, amou o filme, ficou alegre, torceu para o vampiro bom. Você vem falar que isso é viver em Canaã? Isso é viver no mundo, isso é viver no Egito, porque todos os jovens estão do mundo, buscam isso, estão deslumbrados com esse filme. Você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, devia viver aqui em Canaã. No entanto, você está tendo prazer, está tendo alegria, fazendo programas como o mundo faz. Esses dias agora tem uma novela aí. Aí tem triângulo amoroso entre
homossexuais. E um monte de crente torcendo para que o homossexual fique com o outro homossexual. E aí a novela mostra que o marido da mulher, ele não é um cara muito bom, mas ela arrumou um amante. E tem um monte de crente torcendo para que ela termine com o amante. Ela não está pensando em restauração de casamento, não. Está falando, aquele crápula do marido dela tem que ir para fora. Ele tem que ficar mais com o amante. Com o amante é legal. Isso é o quê? Isso é mundo. Se você liga lá a televisão, está olhando essa novela e fica ali olhando e participando, eu quero te falar, você não saiu do Egito. Não estou falando que você não é crente. Estou falando que você é um crente dentro do Egito. Você aceitou a proposta do diabo que Moisés rejeitou. Você aceitou morar num lugar que Deus não preparou para você. E é por isso que a sua vida não cresce, não avança da forma como deveria. Você vive correndo atrás da bênção. Por quê? Quem está no Egito, ele corre atrás da bênção. Todo dia, toda hora, insiste. Por quê? Os olhos do Senhor não estão no Egito continuamente, como os olhos do Senhor estão em Canaã. Não foi isso que nós lemos aqui? Os olhos do Senhor estão continuamente sobre Canaã. Então, quando eu saio do Egito, eu não preciso ficar correndo atrás da bênção, porque a bênção está sobre mim. Então, eu quero te falar. Quantos aqui querem sentar à mesa com o rei em Canaã? Diga amém. Fala para o seu irmão, saia do Egito. Mas eu vou te falar que esse não é o maior grupo, não. Por quê? Com a palavra, principalmente no meio como esse aqui, no meio que eu vivo e tudo, a palavra que pregamos confronta tanto essas pessoas que estão no Egito, que elas não conseguem viver dentro da igreja no Egito. Porque todo dia está ouvindo uma palavra, sendo confrontado, vai indo, elas tomam uma decisão, ou sai da igreja ou sai do Egito. Graças a Deus estão saindo do Egito. Mas, acontece que Deus, quando falou para esse povo, eles estavam aonde? No deserto, também não estavam em Canaã. E aqui está o maior problema para o crente. Não é o Egito. Eu diria que alguém que converteu ao Senhor, ele tem dificuldade em viver no Egito. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Saiu do Egito? Saiu. Mas não entrou em Canaã a maioria. Porque morreram no deserto. O deserto é um outro estilo de vida cristão. O deserto, deixa eu te falar aqui o que é deserto. Deserto é quando você vive a conta gotas. O que Deus fez com o povo no deserto? O deserto não adiantava plantar porque não colhia. Não tinha rios. Não tinha nada. Deus deu o maná. O maná sustentava aquele povo e sustentou aquele povo durante 40 anos. Mas como que era para pegar o maná? Só podia pegar uma porção para o dia. Ele não tinha abastança. Não tinha abundância. Nem de nada. Nem de água, nem de carne. Mas não morria de fome. Porque Deus estava sustentando. Por quê? Deus estava tratando, Deus queria mudar a mentalidade. Então é um tempo onde Deus não vai dar abundância, porque a sua mentalidade ainda não está mudada. Deus quer que você mude a mentalidade antes de entrar em Canaã. Então o povo vivia no deserto. Então se você hoje está vivendo com as coisas contadinhas, o seu salário dá justíssimo até o final do mês. Porque se não dá até o final do mês, é mundo. Lá no mundo é que o salário não dá para nada, o povo rouba, mata e tudo, porque não tem. Mas o homem de Deus, quando está vivendo no deserto, ele não passa fome, não. Mas a coisa é justa. Ele tem que fazer conta demais. Por quê? Ele está vivendo no conta-gotas, porque está no deserto. Porque em Canaã, não vive no conta-gotas. Canaã é a terra que manda leite e mel abundantemente. Canaã é o lugar onde Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aqui é Canaã. Aqui não tem vida abundante. Tem vida, mas não abundante. Vida abundante é em Canaã. Então, eu te pergunto, se as coisas estão contadas, se você está no conta-gotas, se você tem que lutar demais, se você se esforça demais, se você trabalha demais e desfruta pouco, eu quero te falar que você está vivendo num deserto. Pergunta para o seu irmão, como está a sua vida? Porque aqueles que estão em Canaã têm abundância, sobra. Eu sempre gosto desse testemunho de vida. Sabe, irmãos, hoje eu vivo em Canaã. Mas eu ganho muito mais do que o que eu preciso para viver. E
chega bênção uma atrás da outra, que eu fico pensando, mas o que é isso? Eu estou colhendo algo, eu nem lembro que eu tenha plantado isso. Talvez foi lá há algum tempo, eu estou colhendo agora, eu nem lembro mais, mas estou colhendo. Então, eu tenho 2 filhos, casaram, 2 mulheres de Deus, estão vivendo bem a sua vida. Tá, só eu e minha esposa em casa, nós estamos até reaprendendo a viver sozinhos, porque tem pouco tempo que meus filhos casaram, um tem 1 ano e o outro tem 2 anos que se casaram. Eu olho para a vida deles, estão muito bem, eu tenho noras que servem a Deus, né, pessoas que se submetem à liderança, que estão envolvidos na igreja, os 2, um já é obreiro, o outro está assumindo uma igreja daqui a uns dias. Então, é aquilo que a Bíblia diz, ensinados do Senhor. Tem saúde, tem desfrute, tem alegria, tem prazer, isso é viver em Canaã. Aí eu te pergunto, como estão seus filhos? Como está o seu casamento? Como está o seu salário, a sua vida financeira, a sua empresa? Se está no conta-gotas, eu quero te falar que você está no deserto. Não entrou ainda em Canaã. E por que não entrou? Porque a mentalidade ainda não mudou. E agora, qual é o problema de quem vive em Canaã? Ou no deserto? Ele achar que aqui é Canaã. Você já viu que tem crente que ele não quer o Egito. Para ele falar que é contra o Egito, ele pensa que a vida dele não é de desfrute. Ele pensa que a vida dele é só luta. Você chega para o irmão e fala, e aí, irmão, como é que está a sua vida? Luta, pastor. Luta. É uma luta terrível. Eu falo, mas tá bom. Aí você encontra com ele daqui 1 mês, daqui 1 ano, e fala, e aí, como é que você está? Luta. Muita luta. Vida cristã é luta. Aí você encontra com ele daqui mais 1 ano, você fala, e aí, meu irmão, está tudo bem? Uma luta, pastor, que você não sabe o tanto. Eu fico pensando, não acaba essa luta nunca. É só luta, só luta, só luta, não tem desfrute, não tem momento de refrigério, não tem momento de desfrutar das coisas de Deus, do reino de Deus. Qual é a promessa? Se obedecerdes a minha voz, comereis o melhor da terra. Mas ele está na luta. E o comer melhor da terra não existe. E ele acha que isso é a vida cristã. Porque ele olha para o mundo, e aí quando você fala, irmão, isso não é vida cristã, a vida cristã está aqui, emana leite e mel, você vai desfrutar. Ele fala, não, pastor. Esses são os crentes da porta larga. Isso é da porta larga. Porque eu vivo na porta estreita. Ele torce a palavra de Deus. Que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus, o pessoal passava fome perto dele, não, sobejava. Ele dava comida e ainda sobrava 12 cestos de comida. Com ele não tinha essa crise. Mas com muitos crentes, ele vive na crise. Pergunta para o seu irmão, você está vivendo no deserto, na luta? Ou você está no desfrute? Então veja, Deus está aqui falando. A vida em Canaã é diferente. Não é como você vivia no Egito quando você saiu, e não é como você vive no deserto. Aqui é diferente. E aí Deus faz uma comparação. Qual é a comparação que Deus faz ali naquele momento? No Egito, vocês viviam como se estivesse cuidando de uma horta. Mas Canaã é terra de montes e de vales. Deus fez uma metáfora, comparou 2 coisas, para que aquele povo entendesse que para viver ali, tinha que mudar a mentalidade, tinha que pensar de forma diferente. Eu não sei aqui quantos conhecem o que é uma horta. Lá em São Paulo, um dia eu perguntei o que é horta, ninguém sabia o que era horta. É a geração nascida no asfalto, vive só em rua asfaltada, no concreto, não sabe o que é uma horta. Mas eu sou lá de Goiás. Então, na minha infância, o que mais tinha na nossa redondeza era uma horta. Toda a família tinha uma horta. Uma horta que ele cuidava. O que é uma horta? Onde você planta hortaliças. Onde você planta um pé de couve, você planta ali um alface, uma cebolinha, coisas de hortaliças que você gosta e você mesmo cuida, e aquilo ali você brinca com aquilo, você faz uma higiene mental quando você está ali, você quando tem um tempo livre você cuida daquilo e você também desfruta. O que Deus falou para o povo? A vida comigo em Canaã não é como se vive numa horta. É terra de montes e vales. Horta está para cá, montes e vales está para cá. Agora eu te pergunto, se não é, o que é que Deus estava querendo dizer para aquele povo? Aquele povo sabia que era uma horta. Eles viveram 430 anos no Egito, cuidando da vida deles como cuidavam com uma horta. E Deus está falando, acorda, mudou, é outra vida. Agora vocês vão para algo que vocês nunca viram.
Eu não sei quantos aqui já foram no Egito. No Egito não tem monte. O Egito é um país desértico, tem só um vale perto do Nilo, onde a população vive. 99% do Egito vive ali, junto do Nilo. E é planície. Não tem montes e vales. E o que Deus estava falando? Não sei se você já foi também em Canaã. Canaã tem montes e vales, e muitos. Mas isso significa um estilo de vida diferente. Então eu quero falar para você entrar em Canaã, para você sentar à mesa com o rei, para você servir a Deus e desfrutar da vida abundante que Deus prometeu, a sua mentalidade tem que ser de montes e vales, e não de horta. E o que é ter uma mentalidade de horta? Deixa eu te falar algumas características de uma horta. Primeiro, horta é um lugar que não tem emoção. Por que não tem emoção? Porque você controla tudo, você sabe tudo que vai acontecer. Então, porque você controla, porque você planta o que quer, para colher o que quer, é pequeno, você controla tudo, então não tem emoções, você sabe o que vai acontecer numa horta todos os dias. Você não precisa ir lá todo dia para ver o que está acontecendo. Você fica lá 5, 10 dias sem ir lá e volta lá, você sabe o que está acontecendo. Não tem emoção alguma. Mas nos montes e vales fala de um lugar cheio de emoções. Por que cheio de emoções? Porque é um lugar que você não controla. O que Jesus diz? Aquele que me serve é como vento. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. O que o apóstolo Paulo diz? Que colocou Jesus como cabeça. Na horta, você controla. Você é o cabeça. Nos montes e vales tem cabeça. Chama-se Jesus Cristo. Não é mais você. Não sou mais eu. Eu não sou mais o dono da minha vida. Eu não defino mais o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. O Espírito Santo define aquilo que eu vou fazer. O Espírito Santo diz o que eu tenho que fazer. E eu sigo. Por quê? Eu não sou mais cabeça, eu abri mão disso. Agora é com Jesus. Ele é o cabeça. Eu simplesmente sigo, eu faço parte do corpo. Eu sou uma mão, eu sou um pé, eu sou alguma parte do corpo. Mas que a cabeça, que é Cristo, está conduzindo através do Espírito Santo. Então isso, o que acontece? Tem emoções. Porque você não sabe. Você não sabe o que o Espírito Santo vai falar para você fazer hoje ou amanhã. A horta não. É seco. Tudo acertadinho, tudo rotina, tudo definido. Aqui não. Você vem e fica pensando, o que vai ser amanhã? Aí você vem para uma reunião dessa e fala, bom, vou para lá, mas e aí? O que Deus vai fazer comigo naquela reunião? Você não sabe. Mas o que você sabe? Que vai ser muita emoção. Por quê? Porque quando você vive ao sabor de Deus, a vida é cheia de emoções, mas boas emoções. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a primeira vez que Deus me usou uma palavra profética, dando datas. Nós estávamos orando, né, lá na igreja, e chega uma mulher desesperada. Fala assim, eu queria que vocês orassem, eu não era nem pastor, acho que eu era líder de célula na época. Eu queria que vocês orassem, meu filho foi preso, e eu fui visitá-lo, e ele disse que o povo vai matar ele lá na prisão. Eu falei, e seu filho foi preso por quê? Ele falou, não, porque ele é traficante de drogas. Aí eu pensei, bom, e agora? Eu falei, não, mas eu queria que vocês orassem para que ele saísse dali. E aí eu falei, vamos orar. Mas sabe aquela pessoa que vai orar assim pensando, mas ele não pode sair dali, ele tem que ficar preso. Agora, como que eu vou orar para ele sair dali, sendo que eu queria que ele ficasse preso, porque ele é traficante de drogas? Eu falei, mas o cara é traficante de drogas. Se ele sair, ele vai traficar drogas novamente. Isso é terrível, isso vai matar pessoas, vai prejudicar pessoas. Ele tem que ficar preso. E aí, eu falei, vamos orar então. Aí fiquei naquela angústia. Aí já começaram as emoções. Por quê? Eu estava com a coisa controlada até ali, mas chegou agora uma mulher enviada por Deus para pedir oração, que tumultuou minha vida. Eu fiquei pensando, orando, falei, Deus, né, faz a tua vontade. Já abri mão da minha, falei, faz a tua vontade, não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer, tá? De repente Deus falou para mim assim, fala para ela que na próxima semana o filho dela vai ser liberado da cadeia.
Eu já fiquei contrariado com a palavra, porque eu queria que o cara continuasse preso, mas Deus mandou falar que ele ia ser solto. Aí eu falei, gente, mas o cara está preso. Eu vou falar para ela que a próxima semana o cara está preso, foi flagrante. Não tem jeito dele sair da cadeia. Ele vai ficar lá mofando na cadeia. Mas Deus está falando que a semana que vem ele vai sair. E mais, eles falaram que vai matar ele na cadeia. Eles vão matá-lo, ele não vai sair. Se ele vai sair no caixão. Eu falei, e Deus está falando que a semana que vem ele vai sair? Agora você imagina como que estava aqui dentro. Emoções pulando de todo jeito. E aí eu cheguei para a mulher, fiquei pensando, não, mas eu não vou falar isso, não tem que, isso não tem que, isso é coisa da minha cabeça, não pode ser de Deus. Repreendi, sai demônio, sai pensamento humano e tudo, mas o negócio ficava, então era de Deus, porque demônio você repreende vai embora, mas quando é de Deus não vai. Eu estava ali, aí o Luiz estava lá à frente, eu falei, eu vou lá. Eu falei, Luiz, vem cá. Cheguei lá e falei, tem um problema. A mulher ali, eu contei o caso, falei, Deus falou para mim que a semana que vem o marido dela vai sair, ou o filho dela vai sair. O que eu faço? Ele falou, fala para ela. Eu falei, fala para ela? Mas e se não sair? Ele falou, mas é Deus que está falando? Eu falei, eu não sei, deve ser, porque não sai da minha cabeça. Falei, vai lá e fala, rapaz. Aí tá bom. Fui lá, falei para a mulher, Deus está falando, ouviu sua oração. Essa próxima semana seu filho vai sair da cadeia. A mulher abraçou e ficou alegre. Olha a emoção. Vida cristã tem muita emoção. Mas eu fiquei angustiado a partir dessa hora. Por quê? Eu fiquei pensando, e se esse homem não sair da cadeia? Essa mulher vai voltar aqui e vai aprontar um rolo. E eu sou líder de célula, ela vai falar nessa igreja, vai falar para o pastor que eu sou um profeta mentiroso, que eu sou do inferno, que eu falei uma mentira. E aí, fiquei angustiado, emoção, angústia, isso é vida cristã. E aí, mas eu tive que falar, falei, a mulher foi embora feliz, e eu perdi a alegria a partir dali. Aí no outro dia estamos lá orando, e eu estou procurando a mulher, nada. Passado, aí na próxima semana eu orei, jejuei, falei, Deus tem misericórdia, a tua palavra foi o Senhor que disse, tem que acontecer. Mas na verdade, a preocupação era com a minha reputação, não era nada com a palavra de Deus. E as emoções borbulhando. E aí, passa a semana próxima, a mulher some. Não aparece mais. E eu pensei, aí a mulher, o filho não saiu, e agora ela está com raiva da igreja, não vai voltar mais na igreja. Aí passado mais outra semana, eu na expectativa de ver a mulher e perguntar, e aí saiu o seu filho? Aí passou uma semana, passou outra, passou um mês, passaram-se 2 meses e eu angustiado, todas as vezes que eu ia para o culto falava, agora eu encontro com a mulher, agora ela vai brigar comigo. Angústia. Depois de 2 meses eu encontrei com a mulher, olhei para ela, comecei até a tremer, fiquei pensando, e agora? Hoje é o dia da minha desgraça. Aí, cheguei perto da mulher que não tinha jeito, eu estava angustiado demais. Cheguei lá e falei, e aí, minha irmã? E seu filho? Ele falou, irmão, eu devia ter vindo aqui, mas não pude. Mas não há de ver que meu filho foi liberado naquela outra semana mesmo? Eu falei, e você leva 2 meses para falar isso para mim? Você me deixa nessa angústia toda? Eu não falei isso não, pensei. Isso é uma vida de muita emoção. Porque você está falando em cima da palavra de Deus, você está começando, você fica angustiado, você fica alegre. Nesse dia eu descansei, louvei a Deus, mas eu passei 2 meses com as emoções à prova de qualquer coisa. Então veja, a vida cristã é assim. Você vem para uma conferência dessa, às vezes porque o pastor falou que você tinha que vir. Porque o líder falou, vamos, vai ser uma bênção. Mas às vezes no seu coração, você está lá com as emoções tudo passiva. Mas você chega aqui, vem um irmão, coloca as mãos sobre você e fala, Deus te diz isso. E a hora que toca na sua vida, você cai no chão, rola para lá, rola para cá, cheio do Espírito Santo, começa a pular. Então você estava com a vida, com as emoções, tudo parado agora, está tudo fervilhando dentro de você, porque Deus tocou sua vida. Então a vida em Canaã não é como uma horta. É uma vida cheia de emoções. E eu te pergunto, a sua vida cristã é cheia de emoções? Ou é uma mesmice? Você não sabe o que é isso, cair cheio do Espírito Santo. Você não sabe o que é pular, falar em línguas, profetizar, louvar a Deus, adorar ao Senhor. Se expressar sem se preocupar com ninguém, como Davi pulando na presença de Deus, cheio de emoções.
Como que é a sua vida? Deus falou, a vida com ele em Canaã não é a vida como uma horta. Uma horta é uma pasmaceira. As pessoas cuidam da horta para fazer higiene mental, de tão quieto que é. Mas a vida cristã não é quieta. O Espírito Santo, quando desceu no Pentecostes, o que a Bíblia fala? Um vento com um barulho. Aonde tem emoções e tem mover de Deus, tem barulho. Muita gente aqui está precisando conhecer o Espírito Santo, porque ficou caladinho. Vou repetir de novo. Onde tem mover de Deus e vida com Deus, e quando o povo está em Canaã, tem barulho. Não é como uma horta. Pergunta para o seu irmão, você está vivendo como uma horta? Quem vive como uma horta é quieto, parado, sereno, tranquilo, passivo. Quem vive em Canaã, não. É montes e vales, não tem jeito de ser quieto. Montes e vales fala de muitas emoções. Mas deixa eu te dar outra característica. A horta, ela é uma coisa individual. Você cuida da sua horta. Você não precisa de ninguém, porque ela é muito pequena. Você controla tudo, você está ali. Mas montes e vales, a proposta de Deus para eles viverem em Canaã, não era individual, era em comunidade. Era para eles avançarem como corpo. Era uma nação de reis e sacerdotes. Então veja, aqui na horta, a sua vida cristã é uma vida solitária. É uma vida do eu sozinho. Você está cercado de milhões de pessoas, mas se sentindo completamente só. Essa é a vida de horta. E Deus está falando, não é assim que eu chamei você para viver. Eu chamei para você viver a vida em comunidade que eu vivo. Os irmãos sabem que o nosso Deus é um Deus comunitário. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vive numa unidade perfeita, que se tornam um. Isso é uma vida comunitária, perfeita. O que Deus chama eu e você para viver é uma vida em comunidade, uma vida do corpo, uma vida que você está ligada, conectada ao corpo de Cristo. Agora, quando você vive, vem à igreja, chega aqui, mal conhece a pessoa que está do seu lado, do outro lado, cumprimenta com a paz do Senhor, vai embora e não tem vínculo nenhum, você está vivendo como uma horta, sozinho, cheio de pessoas, mas você se sente só. O que Deus está falando não é assim, a vida agora é em comunidade. Esses dias eu lendo uma reportagem do IBGE, o IBGE não é nada cristão, é um órgão aí mundano, e eles fazendo estatísticas e diz que o maior grupo cristão que cresce é o grupo cristão do sem igreja. Percentualmente é o que mais cresce. Eu li essa reportagem, fiquei tão triste, frustrado. Eu falei, meu Deus do céu, o que está sendo ensinado no meio cristão para que cresce as pessoas que não querem estar conectadas no corpo, que não querem fazer parte do corpo de Cristo, querem viver a vida cristã como uma horta, sozinhos. São pessoas que muito provavelmente devem ter ficado frustradas com alguma coisa que acontece no corpo. Alguém que falou alguma coisa que ele não gostou, alguém que não avaliou bem da forma como ele queria, e aí ele, inclusive esses dias eu vi num carro, Jesus sim, igreja não. E eu fico pensando, Jesus é o cabeça, o corpo dele é a igreja. Agora imagina, você já viu aí alguém viver com a cabeça para um lado e o corpo para outro? Se você ver isso, você vai sair correndo, porque não é normal. Mas tem pessoas que querem que o corpo de Cristo ande assim, a cabeça Jesus Cristo e o corpo para outro lado, dando-se o corpo. Eu quero viver só com a cabeça. Como que é isso? Imagina se todos os órgãos do meu corpo estão ligados à cabeça. Não está, porque é um corpo. A obra de Deus tem que ser feita como corpo. Por quê? Porque não existe um único ser humano na face do planeta, não existiu e nunca vai existir, que ele sozinho represente Jesus. Jesus é tão amplo que para ser representado precisa de um corpo. Precisam de muitos representá-lo, porque um tem um dom, outro tem outro, e a soma representa Jesus. Eu me lembro uma vez, eu fui numa
no hospital, numa UTI, orar por uma pessoa que estava ali enferma. Aí estava lá na sala de espera, e tinha uma senhora ali. E aí, ela conversando muito, eu normalmente sou mais calado. Eu estava ali calado ouvindo, e ela falou para mim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim visitar um doente. Quem? Aí eu falei, ela falou, eu também. Eu falei, que bom. Ela falou assim, quantos dons você tem? Eu falei, dons? Por quê? Ela falou, não, porque eu tenho 9 dons. Eu falei, eu falei, que coisa, hein? E eu falei, mas nós vamos orar pela mesma pessoa? Então faz o seguinte, vai a senhora, ora, porque de repente nem precisa de eu orar mais. Véio. Aí ela entrou, orou, saiu. Falou, já orei, você pode orar agora. Falei, tá bom, eu fui lá orar pela pessoa. Então, tem gente que acha que representa Jesus como um todo, tem todos os dons. Mas a Bíblia fala o contrário. Que eu e você e todo o corpo de Cristo, todas as pessoas salvas, ganhas e transformadas, é que consegue representar verdadeiramente Jesus. Então a vida que Deus me chamou para viver, que te chamou para viver, não é uma vida solitária. Não é como uma horta, não é você sozinho. Você precisa fazer parte de um corpo dentro da igreja, estar conectado. Se conhecer alguém te conhecer, por quê? Porque no reino de Deus, Deus definiu uma forma de eu ser restaurado e de você ser restaurado. Enquanto eu sou usado por Deus para edificar a sua vida, a minha vida é edificada. Então não tem como eu ser edificado sozinho. Tem pessoas que somem e se afastam das pessoas, vão lá para o mosteiro e vão buscar a Deus e fica só ali toda a sua vida. Não tem relação nenhuma com ninguém, não tem relacionamento com ninguém. Eles oram e nunca são transformados. Por quê? A transformação está quando você está conectado no corpo. Se você pegar uma criança, aconteceu algum acidente com essa criança, ela perdeu um dedo, você pegar esse dedo, ela lá tem seus 2, 3 anos, você coloca num formal e preserva esse dedo. Quando essa criança for adulta, o corpo cresceu, todos os outros dedos cresceram. Aquele que ficou no formal está exatamente do mesmo jeito quando ele foi cortado da mão da criança. Por quê? Porque não tem conexão com o corpo. Os outros tiveram, cresceram, foram alimentados, mas aquele que está fora do corpo, ainda que foi preservado, continua da mesma forma. Não é assim. Não é para viver, e assim é viver numa horta. Mas para viver nos montes e vales, é uma coisa que você vive como equipe, como o corpo, porque a bênção do Senhor está no corpo de Cristo. Nós vemos homens de Deus, poderosos homens de Deus. Quando eu falo para você de um profeta, eu tenho certeza que você lembra de Elias. Um dos maiores profetas que já passaram pela face da terra. Homem de Deus, que buscava a Deus, servia a Deus. Ele mesmo dava testemunho. Deus em cuja presença estou. Mas um determinado dia, no meio do seu ministério, o que é que ele fez? Pediu a morte. Não vale a pena viver, Deus. E por quê? Porque ele chegou à conclusão, por ele ter ficado com medo de Jezabel, que ele era um homem igual a qualquer outro. Elias alimentava na cabeça dele que ele era alguém a mais do que os outros. Mas aí um dia descobriu, ele falou, eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu sou igual, então é melhor morrer. E aí, foi lá para o deserto, o anjo falou com ele, vai para Horebe, ele chegou lá no monte de Deus, está lá, Deus aparece e fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele falou, eu vivo sozinho, só ficou eu servindo a ti. Não tem mais ninguém. Deus, o que Deus viu e o que é? E aí ele fala para Deus, é melhor morrer. Deus ouviu e falou para ele, é o seguinte, então antes de você morrer, você precisa ungir um outro profeta no seu lugar. E eu quero te dar um aviso, não existe só você não, tem mais 7.000 além de você. E você vai colocar Eliseu como profeta no seu lugar. E Deus falou, volte e continue a sua vida. Veja, Elias pediu algo para Deus, eu quero partir. Mas qual era a crise de Elias? Porque ele vivia sozinho. Ele pensava que não tinha mais ninguém que servia a Deus como ele. Ele não vivia no corpo. Essa era a crise dele. Mas ele era um homem de Deus. No entanto, estava fora do corpo. O que Deus fez? Incluiu ele no corpo. Deus falou para ele, vai cuidar de Eliseu. Ele não conhecia Eliseu. Deus falou, Eliseu está em tal lugar, filho de fulano, vai lá.
Ele chegou lá, Eliseu era um homem de Deus, que não sabia o que Elias sabia. E aí Elias começou a cuidar de Eliseu. Depois que Elias passou a cuidar de Eliseu, ou seja, ele foi encaixado no corpo, agora ele tinha um discípulo, agora ele recebia de Deus e passava, ele estava junto, ele estava no corpo. Nunca mais Elias pediu a morte. Sabe, tem um monte de crentes que acha que a vida cristã é uma frustração. Estão desanimados com a vida cristã. Sabe por quê? Estão vivendo como uma horta, sozinhos. Qual é o remédio? O mesmo remédio que Deus deu para Elias. Vai discipular alguém. Ganha alguém e edifica essa pessoa para ele continuar o seu ministério. Pode ter certeza que nunca mais você vai achar que a vida é ruim, que a vida cristã é frustrante. Pode ter certeza disso. Deus disse, a vida comigo em Canaã é de montes e vales. Não é como uma horta. Por que você está vivendo só? Por que você não está inserido numa célula? Por que você não tem uma equipe? Por que você não tem discípulo? Por que você não tem discipulador? Por que você não tem alguém que você presta contas e não tem alguém que você ensina? Ah, eu vivo só. Deus disse que não é assim que se vive a vida cristã. Não se vive como uma horta, se vive em comunidade nos montes e vales. Fala para o seu irmão, você está em comunidade? Quando eu sei que eu estou em comunidade, porque eu venho um culto aos domingos, porque eu participo de uma conferência, até porque eu vou até numa célula, não, porque eu dou o meu dízimo, porque eu dou as minhas ofertas, não. Isso é atitude de um homem de Deus. Em comunidade é quando você está conectado. Então, olha, essa parede aí tem um monte de tijolos, mas você não vê os tijolos, porque eles estão conectados. Quando eles não estão conectados, é uma pilha de tijolos. Eles conectados, nós damos o nome para ele de parede, de casa. Quando você está vivendo sozinho, então você é um nome de crente. Quando você está conectado, você é chamado de casa de Deus. Então, um tijolo desse nunca vai se sentir sozinho, porque está ligado, está conectado. Como que eu sou ligado na casa de Deus? Quando eu tenho um discípulo, quando eu tenho um discipulador e quando eu tenho pessoas iguais, pares, que estão fazendo as mesmas coisas que eu. Isso me liga. Liga aqui, liga embaixo, liga em cima. Eu estou conectado. Agora eu não estou só. Agora eu não vou sentir mais solidão. Agora eu não vou achar que a vida cristã é frustrante. Eu vou te falar uma coisa. Solidão é uma péssima companheira. Fala para o seu irmão, você precisa estar conectado. Fala para o outro, você vive como uma horta, sozinho? E por fim, qual uma outra, e a que mais salta aos olhos, características de uma horta e características de montes e vales, que é a vida que Deus propõe para nós? Pensar. Veja, horta sempre é pequeno. Horta é algo pequeno. Montes e vales dão uma noção de amplitude, de amplidão, de coisa grande. Deus está falando, olha, no Egito, você vivia segundo os seus recursos. Você vivia segundo a sua força, segundo as coisas que você tem. Por isso você tem que pensar pequeno, porque você é pequeno. Mas agora, para viver em Canaã, sentado à mesa do rei, nos montes e vales, não, é amplidão, porque é aqui quem controla sou eu, Deus. E não há nada que eu não possa fazer, não há nada pequeno que diz respeito a mim, porque tudo que pertence a mim é grande. Então você tem que parar de pensar pequeno e pensar coisas grandes. Quem vive como uma horta, jamais vai desfrutar da vida abundante de Deus, porque ele sempre pensa coisa pequena. Mas quem entra pelos montes e vales, ele vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra, porque ele entrou com Deus, ele agarrou-se a Deus, ele juntou-se a Deus, ele conectou-se a Deus e não tem limites para Deus. Então, quando você, cristão, como eu disse agora há pouco, vive só do seu salário, só do seu emprego, e a única coisa que você pensa na sua vida é manter esse emprego, eu quero te falar que você está vivendo como uma horta, pequeno. E enquanto você estiver aqui, você não vai desfrutar de lá. Certa vez, Jesus, pregando o evangelho, tinha lá 5.000 homens, se colocar mais crianças e mulheres, devia ter
quase umas 15 mil pessoas. Terminado de pregar a palavra, Jesus fala para os seus discípulos: nós estamos num lugar deserto, esse povo não pode ir embora, eles vão desfalecer pelo caminho. Os discípulos chegaram para ele: despede logo, porque como que faz? Aí Jesus fala: então vamos fazer o seguinte, vamos nós mesmos dar de comida a eles. Aí os discípulos olharam um para o outro. Veja, os discípulos estavam sendo formados. Os discípulos ainda viviam como uma horta. Jesus estava ensinando eles a entrar pelos montes e vales, a viver uma vida completamente diferente, superior, a pensar grande. Jesus falou: dá vocês mesmos de comida. Eles falaram: mas não tem, Senhor, nós vamos precisar de 200 denários, e nós somos pobres. 200 denários era o salário quase de um ano inteiro que alguém ganhava. Falou: nós não temos isso na bolsa não, Judas já roubou. Bom, essa é por minha parte, não está escrito isso na Bíblia não. Mas a Bíblia fala que Judas roubava. Então, mas eles falam: não tem. Jesus falou: o que tem? Ele falou: não tem nada, só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: só? Isso é muito. Vai sobrar. Que sobrar, Jesus? O sol do deserto não deve estar te fazendo bem. O senhor pregou demais, está com hipoglicemia. É só 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: vocês não sabem de nada. Vocês não sabem a que reino pertence. Vocês não sabem quem vocês servem. Vocês não sabem o tamanho do poder de Deus. Vocês não conhecem Deus nem o poder de Deus. Me dê 5 pães e esses 2 peixes. Estou aqui falando com as minhas palavras e acrescentando algumas coisas. Mas o sentido é esse mesmo, está na Bíblia. Traz os 5 pães, os 2 peixes. Jesus começa a partir. Primeiro agradeceu a Deus e vai partindo. Porque em Jesus, ele pensava grande. Jesus não tinha como não pensar grande. Porque ele é grande. Agora, o povo que estava com ele, inclusive os discípulos, pensavam pequeno, como uma horta. Mas Deus falou: não é assim a vida comigo. E aí, aquele povo foi ficando maravilhado, porque as coisas foram crescendo. Todo mundo comeu e ainda sobraram 12 cestos. Então, Jesus ensinou para eles naquele dia o quê? Tudo que é de Deus, começa pequeno, mas cresce de forma indefinida. Não para. Se você está hoje orando só para manter o seu emprego, você está vivendo como uma horta. Pensa grande. Mas pastor, como que eu penso grande? Pensa em ser um empresário. Por quê? Eu tenho ensinado isso lá na minha igreja. Eu falo: olha, você quer continuar como empregado? Você continua. Mas Deus te chamou para ser um empresário. Porque o empregado, você limita a bênção de Deus na sua vida. Você recebe um salário, o que Deus pode fazer por você? Você receber aquele salário. Mas o salário é pouco. Mal dá para o seu mês. Mas você quer continuar como empregado, então essa é a bênção de Deus. Mas se você pensar como empresário, você entrou para os montes e vales. Agora o céu é o limite. Você pode crescer, avançar de forma indefinida e vai. Porque se você estiver em Canaã, não tem nada que pode parar a sua vida. Você não tem nada que vai tirar aquilo que Deus te deu, porque é Deus quem te abençoa. O que Deus falou? Os meus olhos estão continuamente em Canaã. Se você pensar como eu, se você viver como eu, se você viver o estilo de vida que eu vivo, nada pode tocar a sua vida ou te prejudicar. Mas quando você vive pequeno, como uma horta, você impede Deus de agir. E assim você não se torna um referencial. Você tem lá, seu vizinho é um empresário. Ele cresce, avança, compra carro, compra fazenda, compra não sei o quê, e você lá é um empregado. Nada demais você ser simples. Mas acontece, você vai pregar o evangelho para ele. Aí você fala das grandes coisas de Deus. E ele olha para você e fala: e cadê essas coisas grandes na sua vida? E você não sabe o que falar. Mas se você estivesse pensando grande, estivesse avançando, Deus estaria te abençoando, e você poderia virar para ele e falar: não, eu era pequeno, mas cresci, avancei. Olha aqui o resultado. Isso porque a bênção de Deus está sobre mim. Então, pensar pequeno é você não sonhar os sonhos de Deus. É você limitar o poder de Deus do que Ele pode fazer na sua vida. O que Deus estava falando para aquele povo? Não viva assim. O Egito é assim. Mas comigo é nos montes e vales. As coisas são grandes. Lembra, eu sou Deus. Eu estou com você. Eu estou conectado a você. Eu estou pegando pela sua mão. Não tema, não tenha medo de entrar pelos montes e vales, porque os meus olhos estão continuamente sobre a sua vida. Pergunta para o seu irmão:
Você pensa pequeno ou você pensa grande? Se você pensa pequeno, você está vivendo como uma horta. E Deus está falando, não é assim. Sabe, Deus te desafia. Olha o que Deus fala. Pede-me e te darei as nações. Espera aí, você está pedindo um lote de 5 por 20, e Deus está te prometendo uma nação inteira. Deus está falando, para que você quer só isso? Eu quero te dar muito mais do que isso. Eu falo, não, mas tá bom assim. Tá. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é grande, pensa coisas grandes, porque Deus faz coisas grandes. Nós cantamos um cântico aqui antes da palavra. Os teus pensamentos são maiores, são melhores, são superiores, são muito mais além do que os meus. Então abra mão dos seus e abraça os de Deus, porque Ele é Deus, você serve a Ele. Sabe, irmãos, Abraão foi um homem como eu e você. Ele conheceu a Deus. E quando ele conheceu a Deus, ele tinha um sonho, ter um filho. Porque ele já tinha casado há muitos anos, e a esposa era estéril e não tinha filho. E você sabe que um homem, naquela época, se não tivesse posteridade, não significava nada. Tudo que ele iria fazer ia morrer com ele. Ele queria ter um filho para dar seguimento ao nome dele. E ele desejava, e ele servia a Deus e buscava um filho. Mas um dia Deus apareceu. Em outras palavras, Deus falou para ele o seguinte: sai dessa horta sua, Abraão. Vem andar comigo. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, a terra de montes e vales. Lugar onde você vai sonhar. E mais, você quer um filho? Eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar nações. Você quer um filho? Eu quero te falar, a sua descendência vai ser grande demais. Você quer um filho? Eu vou te falar que todos os povos da terra serão abençoados por você, Abraão. Deus entrou na vida daquele homem, crente, mas que vivia numa horta. Deus entrou e de cara já abriu o horizonte a Abraão. O que Abraão fez? Largou a horta e foi para Canaã. Viver em Canaã. Chegou em Canaã. Mas a mentalidade ainda era de horta. E Deus está ali e mostrando para Abraão. Abraão cresce de um lado, cresce do outro e tá. Mas ele não conseguia entender a grandeza de Deus. E continuava pensando, cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu estou querendo meu filho. Eu preciso do meu filho. E ele foi ficando frustrado com isso. Um dia Deus apareceu para ele e falou, ó, seus filhos vão ser como o pó da terra. Mas o pó da terra fala de coisas naturais. Abraão continuou pensando, cadê meu filho, cadê meu filho? Aí um dia Deus encontra com ele e fala, olha, seu galardão será grandíssimo. Aí ele volta de novo, com o sonho dele de horta. Ué, mas o que adianta, Deus? Eu não tenho filho. Aí Deus resolveu o problema na vida de Abraão, definitivamente. O que Deus disse para ele? Sai da tua tenda, vem para cá. A Bíblia fala que conduziu ele para fora, ou seja, Deus encontrou com ele dentro da tenda. Ele morava em tendas. A tenda fala de quê? A tenda fala de coisa natural, fala de coisas humanas que te protegem e que te guardam. O que Deus falou para Abraão? Você pensa só num filho e ainda não tem, porque você está dentro da sua tenda. Você pensa nos seus recursos, você pensa na sua mulher, que é estéril, você pensa, é tudo aquilo que você pode fazer. Sai daí, larga essas coisas naturais. Abra mão disso. Você não precisa viver cercado de força humana. Você precisa de mim, sai daí. E trouxe e falou para ele, agora olha para os céus. Abraão olhou, Deus falou, conta as estrelas, vê se você pode. Imagina que ele começou a contar, 1, 2, 3, perdeu a conta. Não, peraí, deixa eu começar, 1, 2, 3, não. Aí desistiu, falou, Deus, não dá. Falou, pois é, assim será a sua descendência. O que aconteceu naquele dia? Abraão entendeu, ele rasgou a sua mente de horta, porque agora ele olhou para o céu e entendeu o seguinte, céus fala daquilo que é poder, fala daquilo que é divino, fala da interferência do divino no humano, quando as coisas de Deus descem e rompe qualquer barreira natural, céus falam disso. O que Deus falou para ele, olha para os céus, ou seja, olha para mim, eu sou grande, eu tenho poder. Você ainda está aí frustrado porque você não tem um filho, você vai ter milhões de filhos. Bilhões de filhos, você nunca vai conseguir contar os seus filhos, mas agora Abraão creu, e a Bíblia fala, creu, isso lhe foi imputado como justiça. Por que ele creu? Porque ele olhou para Deus e agora é assim, Deus entrou na vida dele. Deus passou a fazer parte da vida dele, ele abriu mão da horta,
Ele saiu correndo, ele saiu da tenda dele, agora ele não vivia mais, agora ele estava com Deus, agora os olhos dele se abriram, agora ele viu o que era verdadeiramente a vida cristã. Não tem limites, e ele creu, e nunca mais ficou prostrado diante de Deus. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? E eu te pergunto, você está vivendo como Abraão, dentro da sua tenda, crente, pedindo a Deus um sonho pequeno, mas que Deus já falou que vai ser muito maior do que isso? Se for, eu quero desafiar você agora a sair da sua tenda. Vir e entrar em Canaã, rasgar da sua mente essa mentalidade de horta. Deus diz, não é assim, não vive-se como uma horta no meu reino, é montes e vales, todo dia uma coisa nova, é uma amplidão, são coisas grandes, é uma vida em comunidade, onde nós vamos crescer, vamos avançar, e nada vai poder nos parar. Isso entrou em Abraão, isso entrou em Elias, isso entrou em Paulo, isso entrou em Pedro, isso entrou em Esther, isso entrou em Moisés, isso entrou em Josué e Calebe, e Deus diz, eles têm um espírito diferente, por isso eles vão vencer. Sabe, Deus te chamou para ter o mesmo espírito, pensar a mesma coisa, desfrutar da mesma coisa. Mas isso é uma decisão. É uma decisão. Você precisa ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo está aqui para te abrir o entendimento, para te fortalecer a cumprir, mas o Espírito Santo não vai te obrigar a decidir. Isso é uma decisão sua, de você abraçar, de você falar, eu quero isso. Eu vou pensar grande, eu vou crescer, eu não vou ser só um empregado, eu vou ser um empresário, eu não vou ter só uma célula, eu vou ter uma rede de células. Essa cidade é pequena para o poder de Deus que está sobre a minha vida. Eu vou ganhar essa cidade, as cidades em volta, vou andar por esse mundo, onde eu pôr o pé, uma igreja do Senhor nasce. O poder de Deus cai, eu serei um representante do Senhor, porque eu represento o Deus, o onipotente, o todo-poderoso. Nada pode me parar, nada vai parar. E você vai abrir mão desse alvos do Egito, diz que o mundo busca, que está buscando um carro melhor, uma casa melhor, você fala, isso é pouco, isso não afeta a eternidade, eu estou construindo a eternidade, eu quero mais, carro e casa é muito pouco, eu quero cidades, eu quero empresas de carro, eu quero coisa muito maior, porque Deus está comigo e Ele me chamou para isso, para que eu o represente. Isso é o que Deus quer que você pense, para você sair da mesmice, sair dessa vida de horta e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero falar para você, eu vivo essa vida. Eu converso com alguns pastores, mas qual que é o alvo da igreja de São Paulo? Quando eu falo, eles riem. E eu acho que eu sou tão medíocre no meu alvo, porque nós estamos trabalhando para ter 1 milhão de membros em São Paulo. Aí eu olho para São Paulo, a grande São Paulo tem 22 milhões. Eu falo, eu quero só 1 milhão, Deus, mas eu penso pequeno demais. Mas aí tem um pastor do meu lado, fala, mas que absurdo, não tem nenhuma igreja de 1 milhão de membros aqui. Eu falei, não tinha, porque já tem, no céu já está definida, nós vamos plantá-la aqui em nome do Senhor Jesus. Penso nisso. Agora nós estamos entrando para a Europa, estamos ganhando a Europa, eu já estou pensando, nós vamos ganhar a Europa, vamos pôr uma igreja em cada país, eu vou avançar para o leste europeu, vamos ganhar aquele lugar, porque o que nós temos aqui de Deus veio da Europa há muitos anos atrás, mas agora aquele lugar é um antro de perdição, é frio, não conhece nada do poder de Deus, mas o mover de Deus, o fogo de Deus está aqui, nós somos devedores, eu vou levar o fogo de Deus, vai incendiar aquele lugar, vai tomar conta daquele lugar, depois nós vamos para a Ásia, vamos pegar a China, vamos pegar a Índia, vamos encher com a palavra de Deus. Porque esses são os sonhos de Deus, não é isso que Deus fala? Pede-me, 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 e te darei as nações. Mas eu não posso, e nem Deus vai te obrigar a sair da sua horta. Você tem que olhar para os céus, tem que sair da sua tenda, olhar para os céus e falar, eu quero, eu creio. E eu quero orar por esses. Se é o seu caso, se você está vivendo uma vida de pequenez, pensando coisas pequenas, como homem, como mulher, esquecendo que você serve ao Todo-Poderoso, eu estou aqui em nome do Senhor para te tirar da sua tenda e falar, olha para os céus, porque hoje Deus vai fazer um milagre na sua vida. Se você quer pensar grande, e tomar conta, e tomar posse, e conquistar os sonhos de Deus, como nós cantamos aqui,
são mais elevados. Eu os quero. Se é o seu caso, fique de pé onde você está, que eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Veja, não fique de pé porque o outro ficou, porque você acha que os outros talvez não vão, né, vai olhar para você e falar, mas você não quer isso? Fique de pé se você verdadeiramente quer. Se você deseja, você quer dar uma virada na sua vida, você quer viver de uma forma completamente diferente, você quer pensar como Deus pensa, sonhar como Deus sonha. Se você está disposto a pegar na mão do Senhor e andar por esses vales, por esses montes que Deus propõe em Canaã e conquistar, se é esse o seu objetivo, permaneça de pé e libere a sua fé agora. Estenda as suas mãos para o Senhor e fala para Deus, eu quero Deus, eu me disponho, eu estou aqui para receber do Senhor, quero abrir mão da ordem, da mentalidade de ordem, e quero a mentalidade dos montes e vales. Diga isso para o Senhor agora, enquanto a equipe de louvor canta, você diga isso, mas ore com intensidade, diga como Bartimeu, grite, Senhor, eu estou aqui, eu quero, diga isso para o Senhor, clame, porque o Senhor está aqui para te abençoar. Vem, Senhor, toca cada coração, toca cada vida, Senhor, toca, vem, Espírito Santo de Deus, seja livre, Senhor, no nosso meio. Guarda de viver pra mim mesmo. Guarda o meu Vem, poder de Deus, vem o som do Espírito. Transforma. Minha vontade já deixei. Os teus sonhos. Cante isso ao Senhor. Os teus caminhos. Diga isso ao Senhor. Do que os meus. Toma minha vida. Toma minha os teus sonhos. Os teus caminhos bem mais altos. Toma minha Como eu disse, essa vida em Canaã é uma vida de montes e vales que a gente vive como equipe, como corpo. A vida da ordem é uma vida solitária. Então eu quero que você ore agora com o seu irmão, aquele que você tem vindo, aquele que você vai trabalhar, que você está edificando a igreja junto. Ore com ele e fale, irmão, não aceite eu pensar menos, ore por mim. Um ora, depois o outro ora. Ore com o seu irmão agora. Vamos como corpo fazer essa oração. Vamos como corpo chegar até o Senhor agora.
Harabalai-sere, belere, 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 bekle, salabalas. Harabalai-sere, belere, 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 bekle, salabalas.